Pessoal, vamos agora fazer um exercício onde a gente vai validar se um número é ou não um número primo. Então, a partir da entrada do usuário, né, a partir da entrada de um valor dado pelo usuário, nós vamos verificar se aquele número é primo ou não, ou seja, ele vai imprimir na tela que aquele número é um número primo ou que não é um número primo, ok? E como é que a gente consegue verificar que um número é ou não primo? Na verdade, o conceito de primo é que é um número inteiro, onde a gente consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo somente. Ele não é divisível por mais nenhum outro número. Então, uma forma da gente fazer isso é o seguinte, se eu sei que ele é divisível somente pelo número 1 e por ele mesmo, então, na verdade, ele só tem duas divisibilidades, né? Eu só posso contar dois números divisíveis quando eu tentar, dentro de uma instrução para, fazer essa verificação. Tive que dar uma pausa aqui, mas continuando, então a questão é que vamos tentar determinar aqui se o número é primo ou não, né? Então, inicialmente aqui, eu abri o Visual G, vou já preparar aqui a minha estrutura, né, básica e vou colocar aqui primo. Então, inicialmente aqui, vamos declarar aqui as minhas variáveis. Vou declarar aqui uma variável i aqui para fazer um teste aqui na condição, uma variável n aqui de número e uma variável cont aqui para contar o número de valores divisíveis ali, tudo do tipo inteiro, né? Então, para eu saber se um determinado valor é válido ou não como número primo, então primeiro eu tenho que pedir para o usuário escrever na tela o número, né? Então, vamos lá. Escreva, digite um número inteiro, né? E vou ler esse número. Leia o número e armazena aqui no N. Então, vencida essa primeira etapa, agora o que eu tenho que pensar? Que eu vou ter que fazer uma divisão desse número n que foi lido do 1 até ele mesmo. E para repetir essa divisão, essas sucessões de divisões, eu tenho que fazer um para. Então, para i de 1 até n, faça fim para. Então, o que eu vou verificar? Que se o número i, né? Desculpa. Na verdade, se o número n mod i igual a 0, então em C. Então, se eu consigo verificar a divisão desse número n pelo número que eu quero, por exemplo, o número 15, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até o número que chegar ao n, por exemplo, o número 13, de 1 a 13, eu vou dividir o 13 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, até o número 13. E ele for divisível, né? Ou seja, o que é a divisibilidade? É um número, quando eu utilizo esse operador aqui, mod, eu apenas retorno o resto da divisão. Então, se eu dividir 1 por 13, o meu mod é 0. Se eu dividir, por exemplo, 4 por 2, o meu mod é 0. Agora, se eu dividir 5 por 2, o meu mod é 1. Por quê? Porque 5 mod 2, 2 dividido por 2, 5 dividido por 2 igual a 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar a 5, 1. Então, o mod não foi igual a 1, ou seja, 5 não é um número divisível por 2, né? Então, o que eu faço se ele for divisível, né? Porque essa condição aqui ele vai verificar a divisibilidade. Então, eu vou fazer um contador. Então, eu boto aqui que cont recebe cont mais 1, né? Levando em consideração que o cont aqui, recebeu o quê? 0. Perfeito? Então, vencida essa etapa, né, que eu fiz o meu contador, agora eu vou verificar, depois que ele terminar toda essa contagem aqui, desse para, na verdade, o que ele vai ver? Que se o cont for igual a 2, então, fim C.
o que ele vai verificar? Se cont for igual a 2, é porque ele só foi divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, 2 vezes. Todos os outros números que estão entre o 1 e o 13 não foram divididos, então é porque ele é um número primo. Aí o que eu vou dizer? Se cont igual a 2, então escreval o número é primo. Se não, escreval o número não é primo, né? O número não é primo. Então vamos testar isso aqui, vamos testar para ver se está funcionando direitinho. Clica aqui em algoritmo, executar, digite um número, botar, por exemplo, sei lá, 4. Ó, o número não é primo, porque 4 não é primo. Vamos botar de novo aqui um outro teste. Executar. Está aqui 13. Tá, Enter. O número é primo, porque realmente 13 é primo. Vamos botar aqui o número 3, sei lá. Algoritmo. Executar. Número 3. O número é primo, ou seja, o meu algoritmo está funcionando, né, lindamente, está funcionando perfeitamente. Então, o que está acontecendo aqui na verdade? Então, o usuário informa o número. Com esse número informado, o que vai acontecer no meu algoritmo aqui? Nessa rotina aqui, nesse laço, ele testa aqui de 1 até o número que foi, né? De 1 até o número que foi colocado, se esse número é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até o número que foi colocado, que ele vai ficar girando. Então, ele vai testar todas as possibilidades e vai ver se o mod retorna 0. Em essa condição sendo satisfeita, aí o contador incrementa. Ele bota o quê? 1, depois 2 e vai contando a quantidade de vezes. Só que eu sei e eu percebi que se a contagem for igual a 2, ou seja, se ele dividir só por 1 e por ele mesmo, né, o cont aqui, ó, né, vai fazer com que ele imprima o que o número é primo. Ou seja, se o cont for igual a 2, se a contagem aqui, que depois de terminar todo esse par aqui, a minha variável cont tiver apenas com o valor 2, ele vai entrar nessa condição e vai imprimir que o número é primo. Caso o cont não seja igual a 2, aí ele entra aqui no desvio do senão, aí ele vai imprimir que o número não é primo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse exercício aí, um exercício relativamente simples. Bom, até a próxima videoaula.